de Josué, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Josué, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido para Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que alguns oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Vamos orar? Senhor, novamente, Senhor, nós oramos ao Senhor, pedindo, Senhor, a tua graça, Senhor, a tua instrução, a tua iluminação. Meu Deus, para a gente, ó Deus, entender o Senhor, Deus, nos tem já reservado, Senhor, para esse primeiro dia, Senhor, Sua presença, Senhor, aqui em momento de adoração. Deus, fala conosco, nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, fiquei meditando essa semana, na verdade, quanto ao que pregar, né, durante essa semana, tanto no dia de ontem quanto no dia de hoje. E a gente sabe que a gente está ontem na expectativa como seria o finalzinho do ano. E agora, como é a expectativa, então, como será o nosso ano de 2023? Vocês conhecem um pouco da história de Josué, sabe? Que ele foi um guerreiro, foi um homem de Deus, um homem que teve em sua companhia um dos melhores mentores, o primeiro profeta, o primeiro legislador, o primeiro grande líder da história do povo de Deus, aquele que é responsável por tirar o povo de Deus do deserto, aquele que caminhou com o povo durante 40 anos, foi aquele que enfrentou tanto a dureza do povo, quanto também ele teve momentos bons e também momentos altos e baixos em sua liderança. Josué é esse homem. No primeiro capítulo, se você pode observar, é ele que está recebendo da parte de Deus uma palavra do Senhor. Olha, Josué, te prepara. Olha, Josué, dispõe. Josué, te prepara, porque é você que vai suceder esse povo. É você que vai liderar esse povo. Então, Josué, sendo jovem, sendo um homem que só teve a sua experiência foi só um general, um homem que estava envolvido nas batalhas. Ele, apesar de estar envolvido nas batalhas, ele não tinha todo o povo, todos os 4 milhões de pessoas sob a sua liderança. Isso ficava a cargo de Moisés, do profeta Moisés. E agora Deus, no primeiro capítulo aqui, chama Moisés, descreve para ele qual a situação, porque Moisés dava a ele a ordem dele conduzir o povo no deserto, conduzi-los até a terra prometida. Moisés morreu, o povo não entrou na terra prometida, e Deus está dizendo agora: eu estou te escolhendo, eu estou te levantando, dispõe-te agora, porque é você que vai liderar esse povo, e é você que vai fazer esse povo chegar até a terra prometida. Meus irmãos, o Senhor disse para Josué: ser forte, ser muito corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja, meus irmãos, tudo para Josué agora é muito novo. Tudo para Josué, meus irmãos, é uma grande incógnita, uma grande interrogação para aquilo que ele vai enfrentar. Mas uma coisa ele não poderia nunca duvidar: é da presença de Deus na sua vida. Amém. Da companhia do Senhor. Mesmo sabendo que ele estava em terra estranha, ele sabia que Deus estava com ele. Assim como ele foi com Moisés, Deus deixou bem claro: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Meus irmãos,
irmãos, e a gente olha para o nosso tempo. 2023 entrou, já chegamos, irmãos. Já estamos a praticamente 19 horas já passadas desse ano de 2023. E a gente tem novos desafios. A gente tem novas incertezas. Nós temos novas dúvidas. Como será o ano? O que é que Deus está preparando para a gente? Onde pisaremos? Onde iremos? Com quem conversaremos? O que é que Deus tem reservado para a gente? É isso, irmãos. É sobre essa grande incógnita que a gente vai observar na pessoa de Josué, que eu quero que você prepare seu coração, prepare sua mente para aquilo que Deus está te preparando para enfrentar o ano de 2023. Eu não sei porque eu não sou vidente, eu vou falar um pouco mais sobre vidente. Eu não sou profeta nesse sentido de receber toda uma previsão especificamente do que você vai enfrentar no ano de 2023. Não. Mas eu quero então falar sobre 3 certezas, ou certezas que de fato você pode ter no ano de 2023. 3 certezas. A primeira delas é que o ano de 2023 é um caminho desconhecido. É um caminho desconhecido. Você pode ver aí no versículo 4, na parte B, quando diz assim: não vos cheguei a ela para que conheçais o caminho pelo qual a vez de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Irmãos, perceba o tamanho do desafio que esse homem de Deus agora tem que enfrentar. Josué estava à frente desse povo, e era um caminho desconhecido, como digo, uma nova etapa na sua vida, não mais como general, mas agora como cabeça do povo, como um grande legislador, como um grande líder, como um grande guerreiro. E a ideia aqui, irmãos, foi dada a ele já no capítulo 1. Deus disse para ele: então se prepara, porque você vai. Primeiro, no versículo 2 ele diz assim: dispõe-te agora e passa esse Jordão. Primeiro desafio dele era então estar diante do grande rio, do Rio Jordão, e passar agora todos os 4 milhões de pessoas sobre esse rio. E o texto nos informa, irmãos, aqui no capítulo 3, versículo 15, que era período de cheia. O outro desafio, possivelmente ou certamente, então esses rios teriam as suas águas se elevando. E aquela multidão experimentou a semelhança de Moisés também um grande milagre. Moisés passou com aquele povo, naquele rio, naquele mar vermelho, e foi aberto e o povo passou até enxuto. E aqui no versículo 17 o texto diz que eles passam também a pés enxutos. Tudo novo, irmãos, para a gente causa estranheza, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Todo fim de ano acontece também essas perguntas na nossa mente: como será? O que é que vamos enfrentar? O desconhecido. Com certeza trará mudanças para a nossa vida, e como o presbítero falou, não há nada novo, só uma mudança de calendário, mas quem vai mudar nossa postura, quem vai mudar o ano, quem vai mudar o dia somos nós, são nossas posturas. Você deve estar lembrado do ano de 2020, a grande incógnita daquele ano, a chegada do ano, já no início dos primeiros meses ali, trouxe a grande incógnita da saúde, a Covid, que até hoje, esse desconhecido, nós estamos vivendo até hoje. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, 13, 14, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. E é dessa forma, irmãos, que nós vamos atravessar o Rio Jordão de 2023. Eclesiastes capítulo 8, versículo 7 vai dizer assim: ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? O dia de amanhã é incerto, o ano novo é incerto, é desconhecido, é como um tiro no escuro, e nós não temos o controle do futuro, meus irmãos. O passado já passou, mas uma coisa nós temos diante de nós é um novo ano, ou posso dizer agora, como disse o escritor aos Hebreus, hoje. É
desde as primeiras horas desse ano, como é que você já começou a escrever a sua história desse ano de 2023? Mudou? Ou está muito igual? Está muito parecido com o que você iniciou o ano de 2022? Escute o que Tiago diz no capítulo 4, versículo 13 a 15. Ele diz assim: escutem agora, vocês que dizem hoje ou amanhã, irei para tal cidade, lá passarei um ano, farei negócios, terei lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida para vocês? O que é a vida de vocês? Vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo que se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer assim: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Quero aplicar esse primeiro ponto ao seu coração, dizendo o seguinte, meus irmãos: a gente é acostumado já no final de ano, ali bem próximo do dia 31, a gente é acostumado a ser bombardeado por muitos videntes de televisão. Esses videntes vêm querendo desvendar os rumos para a nação, o rumo para alguns times, os rumos para as celebridades, o rumo, irmãos, para todo ano, para todo fim do ano. O que nós temos certeza, irmãos, é que o tempo que nós estamos é um tempo desconhecido, um tempo que só Deus sabe o que vai acontecer. É de certeza, irmãos, que nós precisamos nos aproximar de Deus, mas nunca deixar ou perder de vista aquelas palavras de Jesus em Mateus 6:34, quando ele diz assim: não vos inquieteis, pois o dia de amanhã, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nós não vamos passar por todos os caminhos que devemos passar, e não vamos tirar dele todos os proveitos que Deus quer que a gente tire. Então, certamente, queridos, dentro dessas incertezas, desses desconhecidos, certamente Deus tem reservado para cada um de nós experiências maravilhosas. Em segundo lugar, irmãos, esse ano de 2023, ele não só é um caminho desconhecido, mas é também um ano que nós precisamos nos santificar. Veja o versículo 5, eu quero pedir que você possa ler o versículo 5, por favor. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então perceba, irmãos, Josué sabia o que iria acontecer com ele. O caminho que ele iria percorrer, ele sabia que era difícil, porque assim fora para Moisés. E seria muito mais para ele. Se Moisés conversava face a face com Deus, se Moisés tinha líderes que atendiam a sua voz, se Moisés era um homem que ele falava e o povo atendia, agora ele teria, mesmo sendo jovem, ele teria que experimentar toda essa liderança, todos esses desafios. Quase 100 milhões de pessoas, já é difícil liderar quase 100 pessoas, imagina 4 milhões de pessoas, irmãos. Se separar das coisas mundanas, agora é o seu desafio. E é isso que ele lança para esse povo, essa instrução aqui nos aparece como que fosse não somente uma ordem, mas também uma promessa de Deus. E o cumprimento dessa promessa dependia também da obediência dessa ordem. Perceba que o que é que o texto diz? Santificado, porque amanhã, irmãos, o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O comentarista Walt Whitman vai dizer que essa mensagem aqui é não somente uma ordem, mas é também essa promessa de que Deus está dizendo: olha, se você santificar, é como que fosse essa promessa condicionada. E a gente tem esses dois tipos de promessa: aquelas promessas que dependem, essas que são incondicionais, que dependem totalmente de Deus, mas aquelas que são condicionadas, que depende de uma postura minha. E é essa aqui que você está observando no versículo 5. Quando Josué diz, na verdade a palavra de Deus diz para Josué que Josué tem que passar para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer proezas, o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Então, ao satisfazer essas condições aqui, eles estavam trabalhando, irmãos. Eles estavam então se preparando, eles estavam se certificando de que, fazendo assim, certamente a bênção de Deus viria sobre eles.
E você me pergunta assim, como é que se dava então o processo de purificação daquele povo? Como é que se dava o processo de santificação daquele povo? Lá em Gênesis, no capítulo 35, versículo de 1 a 3, Jacó recomeçou seu relacionamento com Deus, e o texto diz assim: Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupas. Vamos nos preparar para ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Vejam mais, irmãos, quando Davi confessou o seu pecado, ele banhou-se, trocou a sua roupa e me adorou o Senhor. E conforme lemos ali em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 20, nós precisamos nos purificar, meus irmãos, nos santificar esse ano. E como fazer isso? O apóstolo Paulo também nos ensina em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 8 ao versículo 11, quando ele diz assim: agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. Que coisas? A ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem do absurdo no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vocês se despiram, tiraram a velha natureza e as suas práticas e se revestiram com uma nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui, irmãos, não pode haver mais grego nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Aleluia. Meus irmãos, aplicando também esse ponto ao seu coração, não há dúvida, irmãos, que nós não sabemos o que vai acontecer este ano. E nós não temos dúvida de que o futuro, o que nos pertence lá no futuro. E nós não temos o controle sobre ele. Contudo, nós temos certeza que nós podemos fazer uma coisa. E essa é a coisa que nós podemos fazer, é nos purificar, é nos santificar, é buscar mais a Deus. E a santificação, irmãos, é um caminho que Deus quer que a gente trilhe, porque é esse caminho, meus irmãos, que nos leva mais para perto de Deus. E é esse caminho da santificação que nos fará ver a glória de Deus. Essa é a certeza que nós temos. Não sabemos do futuro, mas sabemos que nós precisamos fazer uma coisa: é nos santificar. Em último lugar, em terceiro lugar, o texto também me diz que Deus vai estar à frente do nosso caminho. É o versículo 3 a 6, quando diz assim: e ordenaram ao povo, dizendo: quando vindes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. O versículo 6 diz: e também falou o sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Queridos, a segurança que Josué tinha naquilo que ele podia fazer, ele fez. O texto vai nos dizer, irmãos, que aqui no capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: não foi isso que eu ordenei, ser forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. Observe que apesar de Josué ter sido um guerreiro, um homem de guerra, um homem valente, entretanto, a coragem dele, a sua coragem não estava fundamentada na sua força, mas na obediência à palavra de Deus. Observe, por favor, no capítulo 1, versículo 8, quando ele diz assim: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus irmãos, a arca da aliança, ela simbolizava então essa presença de Deus, como você percebe aqui, que ela está sendo mencionada 2 vezes. E o texto então nos diz que essa presença de Deus é simbolizada
tinha uma forma especial de carregar essa arca, e Josué aqui, de forma bem a observar, né, a ordem está expressa lá nas palavras de Moisés, deixa bem claro quem deveria conduzir essa arca, e conduzir de uma forma correta por esses sacerdotes, por esses levitas. O povo deveria então caminhar por detrás desses levitas e sacerdotes, simbolizando então que aonde a presença de Deus ia, esse povo então caminhava e seguia. O texto vai nos dizer, irmãos, que quando eles vissem essa arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas e os sacerdotes levam, eles deveriam partir também e sair daquele lugar onde eles estavam. Eles não poderiam transcorrer um caminho desconhecido sem a direção de Deus. Moisés disse isso em outro lugar, quando ele disse assim: olha, Senhor, se a tua presença não for conosco, eu não vou sair desse lugar. E Josué aqui está deixando bem claro que, olha, atentem para a direção que Deus está nos dando. Nós temos que seguir, é o caminho que Deus nos orienta, meus irmãos. O caminho desconhecido, quem conhece a Deus, o futuro, quem sabe a Deus. Por isso que eu preciso, veja como li para você aqui no versículo 8, quando diz assim: olha, você fará prosperar, o teu caminho será bem sucedido quando você atentar àquilo que diz a palavra de Deus. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Significa que a arca ia adiante deles, e por onde a arca ia e passava, esse povo acompanhava. Aplicando esse ponto também ao seu coração, existem hoje pessoas que estão desprezando. Faz tempo que desprezaram a palavra de Deus. Faz tempo que não estão lendo mais a palavra de Deus. Faz tempo que não querem mais saber da vontade de Deus que está expressa na Bíblia. Faz tempo que não são mais crentes nesse livro, na palavra de Deus. Faz tempo que eles estão muito páreos com esses que já desprezaram, que já disseram: olha, está ultrapassada essa palavra. Faz tempo, meus irmãos. Mas a você não pode ser assim. Sua postura não pode ser essa. O caminho próximo, o caminho em que Deus está presente, é aquele que você atenta na palavra dele. Deus estará contigo. Deus será o seu companheiro. Deus será a sua companhia quando você atentar muito bem para o que diz a sua vontade na palavra dele. Aquele povo, meus irmãos de Israel, passou por um caminho desconhecido. Todavia, passaram por caminhos seguros, porque estavam sendo guiados pela presença de Deus. Glória a Deus. E nós também, irmãos, iremos passar por um caminho que já iniciou. O ano de 2023 já se iniciou, mas você não conhece, eu não conheço. Mas o bom dessa história aqui, irmãos, é a certeza que nós temos, é que se nós olharmos para Deus, se nós deixarmos que Ele nos direcione, se nós não rejeitarmos, se nós nos santificarmos todos os dias, Deus promete: estarei com você todos os dias, estarei com você abrindo o caminho, estarei com você mostrando a direção. Irmãos, assim como Josué e o povo de Israel olharam e seguiram então as ordens de Deus para Moisés, guiando, deixando ser guiado pela arca do Senhor, nós precisamos também deixar-nos ser guiados pela palavra de Deus. Amém. Se nós não olharmos para Ele, se já é difícil, imagine se você esquecer Deus. Imagine se você não se lembrar da palavra de Deus. Será mais difícil ainda. E será impossível caminhar. Se nós não olharmos para Ele nesse novo ano, as coisas serão difíceis. Contudo, se você se santificar, se você atentar para a presença de Deus na sua vida, se você atentar para a vontade de Deus, na palavra de Deus, o seu caminho, irmão, será aquilo que, como disse Jesus, será Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, a receita para esse ano desconhecido é essa. O ano seguro será esse em que você estará sob a presença do Senhor. Amém. Assim eu concluo, irmãos. Eu quero que você abra seu texto, sua Bíblia, no capítulo 24 de Josué também, no versículo 15, quando o próprio Josué vai dizer assim: façam a escolha agora vocês. Qual é a escolha que vocês vão fazer? Josué capítulo 24, versículo 15.
15. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam na língua do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Qual é a escolha que você vai fazer então nesse novo ano, no ano de 2023? Servir a Deus ou servir aos deuses estranhos? Ou servir a você mesmo? Faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Sabendo que sua história, o ano de 2023 será determinado a partir dessa sua escolha. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Em nome de Jesus.